divisão de futebol profissional. Quando começou já existia, então? Já existia o Forceluso, já existia na época, já existia o Forceluso. Mas, retomando, sim. O Parte sindical que tem. Aí comecei essa atividade sindical. Em razão das minhas primeiras intervenções nas assembleias sindicais, logo em seguida, como havia um grande ressentimento que a direção do sindicato não era nada atuante, e botaram a ideia que eu devia ser, um grupo de funcionários que procurou, devia ser candidato à presidência do sindicato. E o que de fato ocorreu. Só que para ser candidato eu tive que arrumar uma doença. Tive que arrumar uma tuberculose, coisa assim, e ficar em auxílio doença, porque senão eu seria fatalmente demitido. Em auxílio doença eu estava com o contrato suspenso e não podia ser demitido. Nessas condições concorri à presidência do sindicato e fui eleito em julho de 1956 presidente do sindicato. Eu, presidente do sindicato, o Álvaro Ayala como secretário, e o tesoureiro, uma pessoa que até já é conhecida, Gonzaga. Pegando 3 setores básicos. A usina, que era o setor mais importante, politicamente era quem comandava toda a usina. A outra parte, que era a área do gasômetro, era o departamento de operações, chamado, linha aérea, subterrânea, emergência, transformadores e tudo mais, a parte do gasômetro, que era a segunda força. E os escritórios centrais que ficavam no edifício Forceluso, na Rua dos Andrades, que eram os 3 grandes setores. Mais Canoas, que hoje é uma gerência, na época era um setor. Fui eleito em julho. Quando tu fosse eleito, quem era o anterior presidente do sindicato? Esse que eu já tinha mencionado. Aquele que falou. Ah, tá certo. Petrônio Andrezani, que estava substituindo no Luzero. Tá bom. Quando eu fui eleito, uma das primeiras iniciativas, eu nem tinha tomado posse no sindicato ainda. Disse, bom, uma coisa tem que fazer. Eu, como despachante na usina, como chefe da usina, o meu grande drama era o problema do racionamento de energia em Porto Alegre. O racionamento de energia que era dramático. Eu não conseguia, por exemplo, estava no turno de serviço das 7 às 15, eu não conseguia nem fazer um lanche ao meio-dia, porque eu não podia me afastar do serviço, fazendo manobras para livrar aquelas linhas que tinham sido racionadas de manhã, passar para elas, que iam ficar ligadas à tarde, passar para elas os serviços essenciais, hospitais, hidráulicas e tal, entreposto de leite, para passar para elas, para racionar o outro lado. 40% da cidade ficava às escuras pela manhã, o outro 40% do outro lado à tarde. Racionamento pesadíssimo. Então, mas a ACE já estava socorrendo Porto Alegre, já estava feita a usina de emergência aqui na Avenida Farrapos, com 7 grupos de 1 MVA cada grupo, 7 mil MVA. Tinha a usina a termoelétrica de São Jerônimo, que estava fornecendo através da CEPA 0, a atual CEPA 0, que na época era CEPA 1, e em seguida seria construída a CEPA 2 aqui em São Paulo. Apesar desse reforço da CEPA, o racionamento ainda persistia. Tudo porque o americano não quis ampliar a usina, ou construir uma nova usina, que teria direito até de fazer. É que para construir uma usina ele pretendia ter um contrato de fornecimento fixo por 40 anos. Quer dizer, por 40 anos seguidos. Eles exigiram para construir uma nova usina. Exigiam a concessão durante 40 anos. Para eles construírem uma nova usina, seria construída onde hoje está no TEPA. E aí não concordaram? Aí o governo do Estado, na época, não concordou. O Gil na época já dirigia a CE. E na época era o Walter Jobim, ou já era outro governador? Eu não sei, não, já era outro. Não, era Walter Jobim. Era Walter Jobim. Que tinha já o primeiro plano de eletrificação do Estado, exato. Então, eleito presidente do sindicato em julho de 56, primeira foi procurar uma entrevista com o engenheiro Noé. Ele resolveu me receber na casa dele, na Mostardeiro, onde morava, ao invés de me receber na Serra. Cheguei lá 1h30 da tarde, estava fazendo um relatório, dizendo, senta aí, mandou servir um café. Essa casa existe, hein? Já deve existir. Senta aí, vai tomando um cafezinho aí que eu vou terminar esse relatório. Já falamos. Aí terminou o relatório, chamou o motorista, mandou entregar o relatório que tinha escrito, não sei para quem,
sentou na minha frente e começamos a conversar em torno de 2 horas da tarde, e eu saí de lá, de noite, e plenamente convencido que devia iniciar no dia seguinte a batalha pela encampação da empresa estrangeira em Porto Alegre. Foi o que fiz. Assumi da presidência do sindicato, abri guerra contra a empresa americana de saída. Então, Já em 57. apoios, não é, então, né? Sim, em seguida. Encampamos a ideia, forçamos a construção de uma comissão especial na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para estudar o problema de abastecimento de energia em Porto Alegre. Em 57 já fazíamos a primeira greve, não parando o fornecimento de energia, mas parando todos os setores administrativos da empresa. Isso me valeu com que a empresa me considerasse persona não grata, me proibisse. Foi a primeira greve. O sindicato não tinha 57, não tinha feito greve. O sindicato era novo também, não era? Não era. O sindicato era de 1941, já tinha feito tentativa de greve e custou a demissão de muita gente, que eram sumariamente demitidos, falavam em greve naquela época. E aí não saía? Não saía mesmo, eram sumariamente demitidos. Nós fizemos a primeira greve feita com a inteligência, sem cortar o fornecimento de energia, mas paralisando todas as demais atividades da CE em 57, em setembro de 57. E o americano me considerou, a partir daí, pessoa não grata. E me proibiu o ingresso nas dependências da empresa. E tu era licenciado, como funcionário licenciado? Sim, lá, ainda não, estava trabalhando. Já estava trabalhando. A primeira coisa foi receber uma carta do americano, colocando em disponibilidade remunerada e proibindo meu ingresso nas dependências da empresa. E eu devia passar a receber meu salário do escritório central e tal, no primeiro andar e na sessão de pessoal. E a tua mulher, o que achava dessa tua situação? Minha mulher apavorada, coitada. Apavorada, só acabar na cadeia, coisa e tal. Mas na época éramos jovens ainda, né? Qual é o nome da tua esposa? Recém, Flávia. Tínhamos recém a primeira filha, né? Tivemos 4 filhos na época, em 56. Em 56 nasceu a nossa primeira filha. E aí, com a euforia já do filho e tal, começamos a luta e ela ficava à distância, dava retaguarda, cuidava da casa. Aliás, mais tarde ela assumiu papel importantíssimo, porque nos dias negros da ditadura de 64, ela que praticamente salvou o pátrio. Assumiu a família, realmente assumiu. Mas, feita a primeira greve em 57, esse problema, eu passei a ter, como o americano, tinha na condição de dirigente sindical, ele não podia impedir meu ingresso nas dependências da empresa, porque eu tinha o direito de fiscalizar as condições de trabalho. Então eu passei aí, a Delegacia do Trabalho me deu um salvo-conduto, né, de ingresso livre a qualquer dependência da empresa, para exercer minha atividade de dirigente sindical. Passei a visitar todas as dependências da empresa diariamente. Sempre fazia rodízio de setores de empresa, diariamente eu estava dando isso. Isso me deu uma ligação importantíssima com a classe. Importantíssima, quer dizer, a classe eu pensava como a classe e a classe pensava como eu. Éramos uma coisa só. E a partir dali, então, o sindicato passou a ser uma coisa importantíssima. Eu lembro que a primeira assembleia, o sindicato na época tinha 780 e poucos associados, a primeira assembleia deu 640 associados ao sindicato. A empresa toda tinha 832 funcionários. A segunda assembleia tinha 756 pessoas dentro da assembleia. Onde é que era só não estavam na assembleia os que estavam em turno de trabalho. E as assembleias eram realizadas aqui no gasômetro, onde tinha a sede a garagem de barcos do União. E em cima tinha um salão enorme, haviam quase 1000 pessoas. Nós fazíamos as assembleias ali. E num horário acessível, que logo após o encerramento do expediente de trabalho. Mas era sempre ali? Eu ouvi falar que no Marabá também estava fazendo. Bom, isso mais tarde. Mais tarde, tudo bem, vamos chegar lá. Passamos a fazer, com essa coisa, a lutar pela melhoria das condições de trabalho, pela melhoria do salário e ao mesmo tempo a lutar pela encampação da empresa americana. E botando as quesilhas da empresa, né, a moto. A Câmara de Vereadores começou a fazer o levantamento, fez um tombamento, foi contratada uma empresa, ainda em 57,
Quanto tempo tu ficou lá no sindicato? Eu fiquei de 1956 a 31 de março, é a data de estudo, né? 31 de março de 1964. Ali tu era, 8 anos. Na ditadura ali, quando foi a Revolução, tu era o... Era presidente. Era presidente. Na ditadura, só dali que tu lacraram a sede do sindicato e nos caçaram. Ficou quanto tempo fechado o sindicato? Não sei, mas quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Mas em 57 foi um marco. Foi feita através dessa comissão, foi feita, nomeada posteriormente uma comissão para fazer o tombamento físico contábil da empresa. Esse tombamento foi feito e se verificou que a empresa, por força a empresa americana, por força de artifício de adicionais de tarifa, tinha remetido para fora do país 176 milhões de dólares a mais do que podia. A mais do que tinha permissão legal para fazer. Tinha controle de remessas de dólar, né? Tinha. Hoje parece que não tem, né? Tinha, registro. Era obrigatório. Mas hoje não tem isso, né? Hoje não tem. Hoje é livre. Ninguém controla mais nada. Na época tinha controle. A empresa era obrigada a registrar o que remetia. Via bancária, tudo mais, né? E o levantamento contábil verificou exatamente isso. A empresa se apropriou à custa do consumidor da importância de 176 milhões. Esse tio pega só de filé, praticamente quase só distribuição. Mais distribuição, área densamente à medida que a CEI ia fornecer energia, à medida que a CEI ia fornecer energia para a área de Porto Alegre, eles passavam a compradores de energia e distribuidores, que eram filé. Aliás, que estão fazendo, os americanos assumiram agora, né? Essas empresas distribuidoras que foram feitas agora aqui no estado, eles pegaram filé, à custa da CE, né? A CE ficou com um osso, a PIS ficou com um osso e eles pegaram filé. Feito esse tombamento, ainda não. Vamos ver como é que está a fita aqui. Em 1958 foi eleito o engenheiro Leonel Brizola para o governo do Estado. Com a eleição do senhor Leonel Brizola, o Estado, a campanha pela encampação assumiu uma nova dimensão. Então antes do Brizola já existia um movimento para encampar? Sim, antes do Brizola já existia um movimento. O movimento começou. E ainda era o Jobim ainda? Será que era? Eu acho que não era mais. Não, Meneghetti. Já era o Meneghetti. O primeiro governo Meneghetti. Primeiro governo Meneghetti. Assumido o senhor Léo Brizola, que constituiu novas secretarias, entre a Secretaria de Energia, foi constituída no governo Brizola, o titular Dr. Wilson Vargas, que resolveu entrar a fundo na questão. Dr. Wilson Vargas, que pouca gente lembra, mas teve uma importância muito grande, principalmente para nós, funcionários da SER. Principalmente para os funcionários da SER. Sim. Quando a empresa ainda, logo depois da encampação, em 59, ele viria a ter um desempenho muito importante. Assumido o senhor Leonel Brizola, a encampação foi por detalhes. Foi consequência. E nessa época a telefonia pertencia ainda aos americanos. Também é americano. Mas não conseguiram. A Carris não, já tinha sido encampada pela prefeitura. A Carris já era da prefeitura. Já tinha sido desapropriada pela prefeitura. Sim, mas a telefônica foi encampada também, não foi? Posterior a ser. Foi depois após, anos após. Alguns anos, 2, 3 anos após. E em 59, a CE foi encampada dia 13 de maio de 1959. Este ano estamos fazendo, portanto, 40 anos exatos da encampação. Dia 13 de maio, 40 anos. Agora 13 de maio? 13 de maio próximo, 13 de maio próximo, 40 anos da encampação. O jornal vai ser em cima, então. Vai sair, sim. O decreto de encampação da empresa foi uma coisa belíssima. A empresa, o governo do Estado, o Leonel Brizola, baixou o decreto encampando, desapropriando os bens da empresa, caçando a concessão, como concessionário do serviço de energia do Estado, encampava a empresa
E como a lei determinava que a encampação fosse feita, a desapropriação fosse feita em dinheiro e em moeda corrente, o engenheiro Leonardo Zola, à vista do tombamento já feito, depositou em juízo a importância de 1 cruzeiro como indenização pelos bens da empresa. A empresa, claro, não se conformou, foi ao judiciário e o judiciário deu ganho de causa ao governo do Estado. Considerou que foi justo, foi legal a encampação pelo governo do Estado. Lamentavelmente, logo após a chamada Revolução de 64, que foi, na realidade, foi o golpe militar de 1964, logo após o golpe militar de 64, os militares determinaram o então governador Nilo Meneghetti, no seu segundo governo, já em 65, determinaram o governo que fizesse uma negociação, que foi uma negociata com a empresa americana, indenizando a empresa dos bens desapropriados em Porto Alegre e em Pelotas. A Light Pelotas entrou também. E eu, pelo valor escriturado, que a empresa apresentou. Os americanos foram pagos, então? Não, estão sendo. Até hoje. Que coube a CE, eles foram magnânimos. Eles disseram, não, a CE não precisa nos pagar tudo agora. Tem 40 anos para pagar, né? Mas só que tem que pagar em dólar e a juros de mercado. Então 40 anos. Esse contrato vai terminar, a CE vai terminar de pagar em 2005. 1965 até 2005, o contrato está vigente. A CE está pagando em dólar e a juros, com juros de mercado. Mas deve ser uma ninharia também. Não é tão ninharia porque é juros sobre juros. Juros tem, né? A parcela vai deduzida depois de juros sobre o restante. Juros e em dólar. Agora com a desvalorização, né? Então já viu, né? Para onde vai? Subiu o dólar. Esse um dos aspectos. Aí começou o sucateamento da empresa. Tem muita gente que pensa que a CE foi sucateada agora. Não, isso vem de longa data. A empresa, os americanos jamais perderam de vista esse filé que é o setor de energia elétrica em qualquer lugar, não é só no Brasil, qualquer país do mundo. Então, em 65 houve isso. Mas, voltando um pouco atrás, feita a encampação, em seguida, quase que em seguida, os serviços jurídicos da CE alertaram a empresa que o sindicato não tinha mais razão de ser, porque a CE era considerada, os funcionários da CE, extranumerários, eram considerados funcionários públicos estadual, todo mundo é empresa pública estadual, a CE era uma autarquia estadual, não cabia, como autarquia pública, não cabia a presença do sindicato. Era ilegal a presença. Como é que não havia o sindicato? O engenheiro Noé vinha com bons olhos, né? Só que o engenheiro Noé não estava mais na empresa, né? Não estava mais, a presidência já era, na época, era o engenheiro Albano Miranda. Engenheiro Miranda lá. Mas o engenheiro Albano não se inovou no parecer dos serviços jurídicos da CE, cujo chefe era o doutor Arno Schilling, de que descabia, não podia. Mas o Noé respeitava o sindicato? Sim, sempre respeitava. Houve um episódio até, eu não sei se foi assim, quase no fim no último ano do governo Meneghetti, 57 mesmo, acho que foi, ou 58, antes do Brizola assumir, no último ano do governo Meneghetti, houve um episódio que nós estávamos na iminência de uma greve, que a empresa americana não queria conceder o ajustamento e tal, e fui chamado a Palácio. E lá no Palácio, o governador Meneghetti disse, olha, mandei te chamar aqui para nós acertar esse negócio, se tu não acertar já fica preso aí mesmo. Aí o chefe da Casa Civil, o doutor Adair Moraes, disse, não, Capesão, nós temos aí, só está o doutor Noé na sala, diz, ô Capesão, o problema é o seguinte, nós temos uma solução para o problema de vocês. Diz, o que é, doutor Noé? Diz, olha, nós sabe que nós fornecemos energia, sim, sei, fornece energia para a empresa americana. Então é o seguinte, se a empresa americana não quiser pagar o reajustamento do salário de vocês, nós pagamos. Você é garante, nós pagamos. E botamos em cima da tarifa da energia que vendemos para eles. Sim. Mas foi um santo remédio. No dia seguinte a empresa americana mandou me chamar dizendo que ia pagar o aumento. Não queria ficar na mão, claro. Então o engenheiro não é, a esse respeito, né, nós trabalhávamos mais ou menos paralelo.
trabalhamos juntos. Mas, voltando ao fato do posto de Campação. Então, suscitou a primeira coisa. O engenheiro Albano, Albano Miranda, nos remeteu uma carta dizendo que faz a ilegalidade da existência do sindicato e transcrevia o parecer do serviço jurídico na carta. Nós passamos a ser funcionários da CE e tal, com todos os direitos e vantagens, direitos e vantagens que nós não conhecíamos, não sabíamos quais eram, e que o sindicato era considerado, a atividade do sindicato era considerada ilegal. E mandou suspender o desconto das mensalidades sindicais. Mandou suspender o desconto das mensalidades sindicais, e aí fomos à greve, fomos obrigados a ir à greve para fazer respeitar o sindicato, e as greves foram se sucedendo. Aí houve a intermediação do governo do Estado, através do Dr. Wilson Vargas, que era o secretário de Energia, do professor Clei Araújo, que era o secretário do Trabalho, Gerardo Brizola. Houve a intermediação deles, até houve uma célebre greve. A que horas foi que tu olhou para o quadro registrador lá? Em torno de 9h10 da manhã, eu olhei para os gráficos do atoramento do registrador, a carga caindo, descendo. Daí telefonei a emergência: Alexandre, tira fora os grupos, vai tirando o grupo. Saiu a emergência fora. Aí a carga baixando, caindo. Por que caiu? Caindo. Parando, cidade parando. Porto Alegre parando. Aí daqui a pouco, tumulto aqui, tumulto ali, tá, aí a subestação de telefone, corrente contínua caindo, os bondes. Aí telefonei para Carris. O consumo caindo? Consumo. O pessoal estava desligando e fechando? Fechando. Aí telefonei para Carris e disse: olha, não quer ter os bondes, vai recolhendo. Começa a recolher bonde. Depois, tá bravo o negócio, o despachante da Carris. Eu digo: recolhe. Faz contato com os bondes? Sim, nós comandávamos os bondes. Vai recolhendo. Então ele começou a recolher bonde. Aí comecei a tirar os convertidores, que é uma corrente contínua para bondes, nas subestações, nas subestações, tinha 3 subestações, 1, 2, 3. Aí eu voltei para as máquinas e digo, dei ordem para o quadrista: baixa um e deixa as outras. Baixa um até tirar. Aí fui baixando o gerador 1, fora. Tira fora. A carga continua caindo. Baixa o 2. Baixando o 2. Isso era de noite já? Não! Nem 10 horas, 10 e pouco da manhã. Foi questão de hora e meia, assim, a cidade parou. A cidade parou total. Pararam de consumir energia. Parou total. Isso aí para às 10 horas já tinha só 3 máquinas em linha na usina. Das 5 máquinas só tinha só 3 máquinas, 3 geradores em linha. Então todo dia que a usina parou? Não chegou a parar. Sim. Aí daqui a pouco começa o tumulto, né? Desliga Andradas aí, empastelaram o Diário de Notícias aí, estão queimando. Aí eu digo: mas se eu mandar o carro desligar ali na câmara da Praça da Alfândega, então. Aí mandei o carro da Praça da Alfândega, está isolado. O telefone diz: olha, desliga a corrente contínua dos bondes aí, porque aqui em cima na Duque de Caxias, em cima do viaduto aqui, estão queimando a Farroupilha. Pegou fogo, botaram fogo na Rádio Farroupilha, que era essa empresa do Chateaubriand, né, inimigo do Getúlio. Aí começa fogo, pauleira para cá, pauleira para lá. Ao meio-dia estou eu com a usina vazia, aquele silêncio. Mandei buscar comida lá. Aceitei para almoçar, direitinho na minha mesa. Podia me afastar da mesa de trabalho. Eu cheguei ali, almocei. Quando chegou 2h30, 3 horas, tinha a hora de quem ia receber o turno, né, me render. Devia estar chegando na usina, 2h30, para eu passar o turno para ele.